Bom dia pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. É, Estou dando uma voltinha aqui na minha casa, quer dizer, minha e dos meus pais, né? Porque. Porque eu acho legal, né? Dar uma volta e tal, né? Tá um vento muito forte aqui fora, né? Gente, estou aqui, né? Opa, tá muito escuro aqui. Eu queria hoje falar com vocês uma coisa muito importante. Uma coisa que eu deveria ter falado ontem, né? Deveria ter gravado ontem, mas acabou não sendo muito proveitoso o tempo. Fiquei bem irritado mesmo, né? Tive uma conversa com minha mãe, tentei fazer uma aula e não deu certo. Mas hoje, como eu tenho mais um pouquinho de tempo, eu acho melhor contar pra vocês, né? O que eu ia falar ontem, né? Um compromisso, né, com vocês de dar uma opinião usada, né? Esclarecer minha opinião. E sim, eu estou com os botõezinhos, né, fechados, não estou aberto hoje, né? De uma coisa muito importante que eu deveria ter falado há um bom tempo no canal, já que eu sou autista, eu tenho essa dificuldade, né? Todos os autistas passam por isso, né, que eu vou falar hoje, mas acabei esquecendo porque é muita empolgação, né? Só um minutinho, gente. Agora sim, agora estou melhor. Estou mais assim, né, à vontade. Até apareci inteira, né, como vocês estão vendo aqui. Esses belíssimos quadros, essa prateleira aqui com coisinhas. E aqui todo o ambiente era um ambiente que eu estudava antigamente, né, com minha mãe. Era nesse cantinho aqui. Então nada mais justo que mostrar para vocês e contar também para vocês, né, sobre uma coisa muito específica do autismo, de toda a condição, né, de neurodivergência ou deficiência, né, de modo geral, que para quem é neurotípico não entende ou acha que é frescura muitas vezes, né? Mas na verdade é uma coisa que precisa ser muito ouvida, que é o capacitismo em autistas, né? Tem capacitismo em qualquer tipo de deficiência, mas principalmente no autismo que eu vou falar hoje, né? Capacitismo no autismo. Então, vamos começar. Primeiro é importante a gente entender o que é o autismo, né? Acho que muitos de vocês aqui que acompanham já sabem até melhor do que eu, né? Mas o autismo é uma condição neurodivergente, né? Uma condição dentro da cabeça da pessoa, né? Dentro de uma condição, né, de neuro, né, do cérebro, né? Onde ele pensa, né? A pessoa que tem essa condição, ela pensa, sente e reage de forma diferente das coisas, né? Pelo menos isso é muito retratado, né, na mídia, no cinema, nos filmes, em várias coisas também na vida real, né? Autistas têm hábitos bem específicos, temos o hiperfoco, né? A gente é muito focado em uma determinada coisa, né? Que a gente gosta muito. E o autismo também tem um nível, não um nível, mas uma tendência a ser bastante, né, esperto, inteligente em bastante coisa, né? O autismo também segue padrões, né? Algumas vezes também temos a maneira nossa de ver o mundo, de ver as coisas. Outros autistas, tipo eu, demoramos um pouquinho mais para amadurecer, né? Entender como que funcionam algumas regras da sociedade, porque a gente se porta da maneira que a gente acha adequado, porque a gente se sente bem fazendo isso, né? Enfim, o autismo é tudo isso e muito mais, né? Que eu poderia mencionar aqui. Mas com tudo isso estabelecido, e somando com a. Nossa, quase subi aqui. E somando também com a evolução da conscientização no mundo e no Brasil do autismo, né? Estamos, né, coisa que há 10, 20 anos atrás tinha a menor ideia do que era. Hoje em dia estamos vivendo cada vez mais uma ascensão disso, né? E isso é uma coisa muito boa de se ver, né? Autistas, né, conseguindo, né, por mesmo que seja aos pouquinhos, trabalhando em ambientes que eles gostam, que precisam, né? Então, o autismo, ele tem um perfil, digamos assim, que tem diferença para os outros funcionários, por exemplo, em um estabelecimento, né? Ou que o aluno autista tem diferença para os outros jovens, né? Na escola, quem é autista que está estudando, né?
E aí, gente, com esse perfil bem diferenciado e bem um perfil bem inovador no mundo atual, né? Um perfil que as pessoas neurotípicas no geral não estão acostumadas, né? Tem uma coisa que eu observei, que eu passo muito por isso, né, no ambiente onde eu trabalho, né? E também, acho que vocês também devem passar por isso, que é assim, existe, pelo menos aqui na minha cidade, agora leis para beneficiar e para ajudar o cliente autista, o cliente que vai para a loja comprar alguma coisa. Agora, o funcionário autista, alguém que trabalha, que precisa do dinheiro do estabelecimento, né, do que é autista, eu sinto muito, mas querem nem saber disso, né? Então, gente, né, isso não sou eu que estou dizendo, não é uma coisa da minha cabeça, foi até meu irmão que me disse, né? Que o cliente neurodivergente tem mais capacidade de comprar e também tem um bom atendimento do que um funcionário autista, infelizmente, porque eu penso assim, né? Poxa, se o cliente autista também é muito bem, né? Tem é, apoio para conseguir comprar as coisas, por que, que o funcionário autista que precisa de tanta ajuda quanto, porque é ele que vai servir o cliente autista, tem que a Deus dará, né? Então, com tudo isso dito, acho que não preciso nem dizer, que em cada 10 autistas, 7 estão desempregados, né? Nesse contexto, né? Os neurotípicos, né? Dentre 10, 6, 7 estão trabalhando. E no autismo, por exemplo, né? Pode ser qualquer tipo de deficiência além do autismo, a coisa é completamente diferente. Por quê? Porque o mercado aí não está, como é que eu posso dizer assim, não está preparado e nem quer estar preparado para isso, porque, como diz a Kakaiju, que é uma youtuber que eu gosto muito, né? Ela me explicou em um vídeo, né, 6 meses atrás, sobre o autismo. Ela fala assim: o mercado e o mundo, né, o sistema como um todo só aceita o neurodivergente se ele parecer inofensivo, né? Se o autista, por exemplo, né, começar a dar trabalho, começar a ter um comportamento que não é do agrado da empresa, mas não é porque ele quer ser assim. Algumas vezes até porque sim, mas principalmente porque ele não tem, ele está muito sobrecarregado, aí esse aí é demitido, esculachado, proibido de entrar em qualquer lugar, né? Então ainda há muito capacitismo nisso. Eu estou focando mais no trabalho porque eu já terminei escola há uns 3, 4 anos mais ou menos, então eu já estou trabalhando quase há 1 ano e 5, 6 meses, em um estabelecimento de loja. E eu aprendi bastante coisa, evolui bastante coisa, mas infelizmente eu não me sinto bem nesse ambiente, pelo menos não mais. Então eu estou, né, procurando aos pouquinhos uma coisa que eu posso fazer aqui no YouTube, né, onde eu posso me expressar e até divulgar ideias. É um ótimo meio para a gente construir uma conexão, né, e construir também uma carreira aqui também, né, futuramente. Então, é que passou uma moto, gente. Então, como diria uma outra youtuber que eu gosto, a Steph, é um canal meio gótico, né? Ela fala assim que uma boa opção, acho que a melhor alternativa para quem é autista e não consegue se encaixar no mercado de trabalho tradicional de forma nenhuma, o melhor a se fazer é ter áreas de trabalho autônomas ou em casa. Porque ela mesma diz, gente, vocês não sabem como um autista pode ser produtivo trabalhando em casa. Ou um jovem que trabalha com programação, né? Tem muito autista que trabalha com programação, realmente admiro muito isso. Autistas que trabalham com coisas criativas, roupas, desenhos, como eu faço também, né? E aí, gente, né, a internet é um bom ramo para a gente iniciar assim, né? Mas focando no ambiente físico de trabalho, no ambiente de estabelecimento, é uma situação lamentável ainda, né? Ainda vamos melhorar. Mas eu acredito firmemente que, que futuramente vamos conseguir ter um ambiente melhor para isso. Mas hoje ainda não é esse dia, né? Então, esse vídeo é mais como também, né, um desabafo contando sobre o capacitismo, né, do autismo. Pode ser autista, TDAH,
né, epilepsia ou qualquer tipo de deficiência, mas principalmente autismo, que é o que eu tenho, né? Então, gente, o autismo no mercado de trabalho ainda está uma situação muito difícil. Por cliente, não, mas para um funcionário, sim. Está uma situação bem difícil, né? E chegamos na parte principal do vídeo, né? No finalzinho. Eu, pelo menos, vivi isso bastante, né? Não sei se vocês que trabalham viveram isso também. Que, por exemplo, um autista, quando entra em sobrecarga, né, ele é chamado de manhoso, de, de preguiçoso, não sei o que lá. E quando ele explode por não aguentar mais ser ignorado, não ter ajuda, dizem que é birrento, não sei o que lá. Na maioria das coisas, não querem entender o que está acontecendo. Só querem que o autista se cale, que se controle e se apague. E eu vejo muito isso no trabalho onde eu tô, né? Porque mesmo que eu trabalhe em um ambiente comercial, que eu tenho que atender o cliente, eu não consigo muitas vezes. Eu travo porque outra pessoa consegue fazer igual ou até melhor que eu. Eu travo por ansiedade quando entra muita gente na loja e eu perco meus cantinhos onde eu posso ficar pensando melhor. Então, é uma conjugação de fatores que acabam favorecendo para que eu fique desequilibrado, né? Eu aposto que se fosse qualquer outro neurotípico, né, no meu lugar, ia ser se entrar em, ficar nervoso, mas não um nervosismo, né, de neurodivergente, um nervosismo de ansiedade e tal, ele ia administrar muito bem, ia ser muito bem tratado. Mas se fosse um autista, devido ao capacitismo e à ignorância dos chefes principalmente, né, não estou falando do meu estabelecimento, estou falando do geral, tá? Porque eu acho que ainda fui um carinha bem privilegiado nesse quesito. Se fosse qualquer estabelecimento de mercado, né, e tal, se o autista entrasse sobrecarga e explodisse, você ia ser mandado embora na hora e sendo recusado onde quer que fosse. Então, gente, desculpa se eu fiz um vídeo meio, né, desabafo ao invés de explicativo, é que eu realmente estava com isso na cabeça, tô aguentando esse estresse há mais de um ano, então eu acabo, né, guardando muito isso pra mim e estou desabafando aqui com vocês. Inclusive, fique à vontade nos comentários para contar se vocês têm experiências parecidas, né? O que vocês acham, né, de áreas que autistas poderiam trabalhar sem ser esse estresse de um ambiente de trabalho comum, né? Então é isso, gente. É mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Desculpa se não teve muito assunto, perdão mesmo. Mas eu acho que foi um vídeo bem explicativo. E me conta o que vocês acharam desse cenário. Se vocês querem que eu gravo mais aqui, né? Achei que ficou bem bonito, né? Eu assim, o ambiente aqui atrás, eu apareço quase que inteiro, né? Então acho que é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Fiquem todos em paz. Deixa o like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações para vocês que gostaram, querem participar e também, né, receber as notificações quando sair um vídeo novo. Compartilhe o vídeo para mais pessoas conhecerem esse trabalho, esse projeto, essa comunidade, né? Compartilhe o WhatsApp, Instagram, né, para mais pessoas conhecerem, né, como é que é a visão de um autista sobre vários assuntos, né? E não deixem de me seguir no Instagram, que eu também tenho uma conta no Instagram, até mais antiga do que o YouTube, né? Depois talvez eu mostre, né, minha conta no Instagram para vocês. E é isso. Um abraço, fiquem todos em paz e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Agora eu vou dar comida para os passarinhos.